Olá, sou eu aqui de novo, professor biólogo Robert Gomes, e hoje eu venho trazendo um vídeo muito interessante que é para dar início a os vídeos do canal, né? Eu preferi fazer numa ordem de entendimento, né, desde o mais básico até, né, o mais avançado. Então, para que vocês possam entender outras coisas, né, dentro da biologia, coisas mais complexas, a gente tem que passar a base de tudo, né? Então, como eu disse no vídeo anterior, todo ser vivo é formado por células e é a partir delas que começa tudo. Então, o título do vídeo de hoje é: Você sabe o que é uma célula? Bom, agorinha mesmo já deixa aí nos comentários, antes de assistir o vídeo, o que vocês sabem sobre as células. E aí depois vocês vão ter uma noção da sua ideia sobre as células antes e depois de assistir o vídeo. E eu também vou ter uma ideia de como é o entendimento de vocês a respeito das células. Opa! Tô aparecendo aqui no começo do vídeo rapidinho só pra avisar pra você que se você gosta desse canal, gosta do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal quem não for inscrito e deixa seu comentário. Valeu, galera, vamos pro vídeo que tá muito interessante. Bom, galera, então nesse vídeo a gente vai ver a respeito do que são as células, como elas funcionam, do que elas são feitas, o que tem dentro das células, o que tem em volta da célula. Então a gente vai ter essa noção e a gente também vai entender o porquê que apenas uma célula pode gerar uma estrutura muito maior, como um ser vivo, por exemplo. Para o estudo da biologia de qualquer ser vivo, inicialmente é necessário compreendermos a respeito da menor unidade viva de todo ser vivo, a célula. O estudo das células é chamado de citologia, uma área da biologia onde aprendemos sobre os componentes e estruturas que formam as células e também suas funções e importância. É muito importante inicialmente entendermos, que as células se classificam basicamente em dois grupos: o grupo dos procariontes e o grupo dos eucariontes. Eu vou explicar essa diferença. Acima dos reinos existem os domínios. Então assim, quais são esses domínios, né? Então no caso são o domínio dos procariontes e o domínio dos eucariontes. O domínio dos procariontes, ele representa organismos que não possuem uma estrutura chamada de carioteca. Mas que estrutura é essa? Essa estrutura é responsável por envolver o material genético, DNA e RNA, e mantê-lo guardado no núcleo da célula. Dentre os procariontes estão as bactérias e arqueobactérias. Para quem não sabe, as arqueobactérias são bactérias que possuem a capacidade de sobreviver em ambientes extremos, como vulcões, onde a temperatura é altíssima, ou então em ambientes de geada, que a temperatura é baixíssima. Bom, e quanto ao domínio dos eucariontes, ao contrário dos procariontes, as células dos organismos pertencentes a esse domínio possuem carioteca, tendo assim seu material genético guardado dentro do núcleo. Dentre os eucariontes estão os protozoários, os vegetais, fungos, animais. Ou seja, a gente está nesse meio também, já que os seres humanos estão classificados dentro do reino animal. Como eu já disse, e dizendo novamente, as células são estruturas conhecidas como a menor unidade viva existente em todo o mundo. A sua função mais característica é a de carregar a informação genética de um determinado ser vivo e transmitirem essas informações durante o processo de divisão celular. Quando a gente fala de divisão celular, a gente está falando de mitose e meiose. No caso, a meiose, ela só acontece durante o momento da fecundação, para gerar o zigoto e posteriormente dar início ao feto e por aí vai. Mas isso não é assunto para esse vídeo. O outro processo de divisão celular é a mitose. A mitose ela ocorre a todo momento. O que acontece? Uma célula origina duas originam quatro originam 8 e por aí vai. E enquanto essa divisão celular acontece, ocorre a transmissão das informações genéticas e tudo que está dentro da célula. Porque a célula gerada da divisão celular é basicamente um clone daquela outra que ela se originou. Uma coisa muito importante que vale a pena a gente falar é que existem seres vivos unicelulares e pluricelulares. No caso dos seres unicelulares, são aqueles que são formados por apenas uma célula, e essa única célula representa o seu corpo todo. Já os organismos pluricelulares, eles são formados por milhões de células. Vocês sabem como isso acontece? Um conjunto de células forma um tecido.
Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema, como por exemplo o sistema respiratório ou o sistema cardiovascular. E um conjunto de sistemas formam um organismo. Organismo é igual a ser vivo, entendeu? Agora que vocês já estão engajados, né, de como que a célula funciona, assim, né, qual é a função dela, o que ela faz, a gente vai falar da composição das células. A gente tem que entender que dentro do grupo dos eucariontes existem diferentes tipos de células. Existe a célula animal, a célula vegetal, a célula fúngica, a célula protista, e todas elas possuem estruturas e organelas fundamentais em comum. Porém, existem também estruturas específicas para cada tipo de célula. Então assim, hoje a gente vai dar uma olhadinha nas células animais e vegetais, sabe, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem conhecer como são as células dos fungos e dos protozoários, aí é só vocês pedirem nos comentários pela parte 2 desse vídeo. Então vamos falar da célula animal. A célula animal é composta por uma membrana plasmática. Ela é responsável por separar o lado externo do lado interno da célula. Essa membrana contém diversas proteínas e canais que possibilitam a entrada e saída de substâncias importantes para a fisiologia celular. Já no lado interno da célula, existem diversas organelas que estão distribuídas pelo citoplasma. Para quem não sabe o que é citoplasma, o citoplasma é toda a região da célula que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele é composto por um líquido viscoso e incolor, chamado citosol. O citoplasma possui a função de oferecer sustentação esquelética para a célula. Mas o que é isso, Robin, sustentação esquelética? Então, ele ajuda a célula a manter o seu formato, né? Através de filamentos, centríolos e microtúbulos proteicos, e todas essas coisas que eu falei estão distribuídas no citoplasma. Então assim, imagina que a célula está no nosso corpo, beleza. Só que assim, do lado de fora da célula é como se fosse uma região submersa, tipo, tem água para tudo quanto é lado. E nessa água que está fora da célula, existem diversas substâncias, proteínas, hormônios. E do lado de dentro da célula também tem água, que no caso é esse líquido, né, o citosol, que está situado no citoplasma. E distribuído por esse citoplasma estão esses filamentos, né, os centríolos, os microtúbulos, que não vale muito a pena eu aprofundar, né, porque já que essa daqui é uma aula mais básica, né, e eles contribuem para a sustentação da célula. Também distribuído no citoplasma estão as organelas. E começando a falar das organelas, a gente pode dar início pela mitocôndria. Então, essa danada é muito, mas muito importante para a célula, porque elas possuem a função de oxidar moléculas derivadas da glicose que estão presentes no citoplasma, e assim transformar a energia gerada dessa oxidação em moléculas carreadoras de energia, como o ATP, por exemplo. O nome desse processo que eu acabei de explicar é conhecido como respiração celular. Outra organela presente na célula é o lisossomo. Essa organela é caracterizada como uma região membranosa contendo muitas enzimas. Para quem não sabe, enzimas são proteínas que realizam reações bioquímicas no nosso corpo. Ou seja, sem as enzimas nada funciona no nosso corpo. E as enzimas presentes nos lisossomos atuam na digestão intracelular. Dessa forma, as partículas capturadas pelas células são degradadas. É como uma reciclagem que a própria célula faz. Também temos o núcleo. Ele está localizado dentro da célula. Ele possui funções extremamente importantes, como a de controlar as atividades celulares. Sendo assim, ele estabelece quando e quais proteínas serão produzidas. E também ele armazena a informação genética. Já o nucleolo, ele se estabelece dentro do núcleo e a sua principal função é de auxiliar na produção de RNA. Também há o retículo endoplasmático, uma organela formada a partir da invaginação da membrana plasmática e é composto por uma rede de túbulos e vesículas achatados e interconectados. Ele possui diversas funções, mas para resumirmos aqui, podemos citar a produção de lipídios e proteínas que ocorrem na membrana do retículo, além também de armazenarem cálcio, que servem como uma fonte de armazenamento intracelular. E aqui, para finalizar, o complexo golgiense, ou, também como conhecido, complexo de Golgi, é uma organela que armazena e transforma substâncias para posteriormente mandá-las para fora das células. Quando as substâncias são eliminadas por essa organela, as substâncias vão para outras partes do corpo. Assim, claro que essa foi uma explicação bem simplificada sobre a célula animal. Existem diversas organelas e estruturas mais detalhadas que ficaram de fora, mas que não tem necessidade de falarmos agora, já que a gente está começando e tem que começar pelo básico. Se não embola tudo, já tô até vendo todo mundo, o que é isso, não sei o que, não tô entendendo, mas que é isso? E agora vamos falar, sobre a célula vegetal. Au! Ai, velho, bati o cotovelo na mesa.
Quanto à célula vegetal, a gente pode notar algumas diferenças quando a comparamos com a célula animal. Por exemplo, a célula vegetal possui uma estrutura chamada de parede celular. Isso não tem na célula animal, né? E essa parede celular, né, ela está situada externamente à membrana plasmática, ou seja, ela está depois da membrana plasmática na direção para fora da célula. E possui a função de proteger a célula contra a ruptura por entrada de água. O que é isso? Ocorre a passagem de água do lado interno para o lado externo da célula. O nome disso é osmose. Então a parede celular, ela torna a célula vegetal mais resistente para poder aguentar esse fluxo de água sem se romper, já que aquela água vai ser armazenada no interior da célula por um determinado período de tempo. A parede celular também protege a célula de patógenos e também faz a manutenção da forma da célula. A célula vegetal também possui plastos, que também podem ser chamados de plastídeos. Eles são estruturas que se destacam pela presença de uma dupla membrana e também possuem DNA. O que sugere que essas organelas, né, surgiram por um processo de endossimbiose. Existem diferentes tipos de plastos, como os cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos, amiloplastos e proteinoplastos. Mas no momento vamos apenas falar do mais conhecido, o cloroplasto. Os cloroplastos são estruturas ricas em clorofila e é nele que ocorre o processo de fotossíntese. Ou seja, a pigmentação, né, clorofila está presente no cloroplasto e é nessa região que ocorre, né, aquele processo de fotossíntese, né, da luz do sol. Eu vou fazer uma aula sobre isso futuramente, então não tem para que a gente entrar em muito detalhe. Nós também temos os vacúolos de suco celular, ou vacúolo central. Eles são estruturas formadas por uma membrana chamada de tonoplasto, né, a membrana, né, que forma esse vacúolo. Eles possuem um líquido em seu interior chamado de suco celular. Essa organela, né, o vacúolo, possibilita um controle osmótico bem equilibrado. Para quem não sabe, né, o controle osmótico é o controle da passagem de água, tanto do interior da célula para a região externa ou do exterior para a região interior da célula. Os vacúolos de suco celular também armazenam substâncias, realizam a quebra de macromoléculas e acabam contribuindo também, né, para a reciclagem da célula. E uma informação bem interessante, o vacúolo de suco celular, ele ocupa 90% do espaço celular. E por último, nós temos os glioxissomos, que são estruturas que possuem a função de garantir a conversão de lipídios em glicídios. Traduzindo aqui para vocês, que eu sei que vai ter gente que não vai saber o que é lipídio, o que é glicídio. Lipídio é um micronutriente, ele representa a gordura. Então, traduzindo aqui para vocês, os glioxissomos transformam moléculas de gordura em moléculas de glicose. E esse processo é muito importante para a germinação das sementes. Bom, chegamos no final dessa aula e eu espero que vocês tenham conseguido entender, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Foi uma aula bem básica, né, sobre as células, né, dando uma introdução à citologia. Quem prestou atenção no vídeo vai saber o que é citologia. E eu acho que ela é muito interessante para dar início a todos os vídeos que eu irei postar, né? Então, você que ficou aqui até o final, muito obrigado. E galera, por favor, não se esqueçam, isso ajuda bastante. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Deixe o seu like, comenta no vídeo, pode comentar. O like, gente, é importante porque ele ajuda o YouTube a divulgar, né, os meus vídeos para as pessoas, né? Também compartilhem o vídeo, que também é muito importante para que esse conhecimento possa chegar a cada vez mais pessoas. E é isso, eu tô muito empolgado, né, gravando, produzindo, fazendo, né, o planejamento de aula e gravando e tudo mais. Eu tô gostando bastante, então eu vou continuar fazendo e eu conto com a presença de todos vocês. E esse é o fim de mais um vídeo, fiquem bem e até a próxima.